Salve, salve, lindinhos e lindinhas, estamos de volta. Essa é a nossa aula número 9. Estamos no estudo do artigo 19 da resolução do CNJ de número 400 de 2021. O artigo 19 dessa norma trata das competências da comissão gestora do PLS. Estamos aqui continuando a partir do inciso 3, que diz que uma das competências dessa comissão é propor a revisão do PLS. Peço perdão a vocês aí pela manchinha, que vocês estão vendo aí, a manchinha vermelha. Infelizmente foi um pequeno acidente que aconteceu aqui com o nosso material. E propor revisão significa sugerir tanto melhoramentos como correções. Seria importante também fazermos um asterisco aqui nesse inciso, porque pode aparecer uma pegadinha de prova dizendo que a comissão gestora faz a revisão do PLS, mas na verdade ela só faz a proposta. Quem procede, na verdade, quem efetua a revisão é a unidade de sustentabilidade, se necessário for. E o inciso 4, ele vai nos dizer que a comissão também sugere tarefas e iniciativas às unidades para quê? Com que finalidade? Para o alcance das metas e a realização das ações propostas no PLS. E esquematizando isso, temos aí, ela vai apresentar propostas de tarefas e iniciativas com o intuito de alcançar metas e realizar as ações do PLS. E vamos seguindo, e a partir daqui, desse capítulo 5, vamos entrar na reta final do estudo aqui, dessa nossa querida resolução. Esse artigo 20 é muito, muito rico em informações. Vocês estão visualizando aí, a Pro desenhou aqui do lado um organograma bem maluquinho aqui, para poder contextualizar algumas informações do artigo 20, porém vamos por partes. O artigo 20 diz que as unidades envolvidas no processo de contratação em interatividade com a unidade de sustentabilidade devem incluir prática de gestão sustentável, racionalização e consumo consciente que compreendam no que couber as seguintes etapas. Então, explicando a primeira parte do que diz o artigo. O artigo diz que as unidades envolvidas no processo de contratação, essas unidades envolvidas no processo de contratação, elas vão agir sozinhas? Não. Elas vão agir em interatividade com a unidade de sustentabilidade. E elas devem incluir práticas de quê? Percebam aí no nosso esquema, processo de contratação deve incluir práticas. Que práticas são essas? De gestão sustentável, racionalização e consumo consciente. Que mais? As unidades envolvidas no processo de contratação, que é logo a informação inaugural do artigo, deve interagir com a unidade de sustentabilidade. Percebam que no final do artigo, ele informa que essa interação entre as unidades envolvidas no processo de contratação e a unidade de sustentabilidade deve incluir essas práticas, essas 3 práticas, e devem compreender as seguintes etapas. Aí agora a gente já passa para cá. Eu elenquei aqui no inciso 1, no espaço que deixamos para o inciso 1, eu elenquei todas as etapas em que essas práticas devem perpassar. São 5 etapas. E aí, fazendo essa antecipação aqui de conteúdo, mas não se preocupem porque a gente vai passar
por cada uma das etapas, temos condições de explicar para vocês esse organogramazinho aqui que fizemos. Ele está meio tortinho, porém a intenção é didática, é pedagógica, e eu acredito que mesmo ele não estando assim, a primazia, né, do estudo, do desenho, perdão, não está um desenho assim lindo, maravilhoso e todo retinho, mas fizemos com fim pedagógico e eu acredito que ele vai ser atingido. O processo de contratação, ele vai demandar práticas, essas práticas são a racionalização, o consumo consciente e a gestão sustentável, e essas práticas elas vão demandar etapas, e elas são de número 5. Tudo bem? Ficou claro? Vocês podem voltar ao vídeo, passar esse pedaço novamente. Vocês sabem também que o YouTube dá possibilidade de vocês modificarem a velocidade de reprodução. Vocês podem colocar numa velocidade menor. E se mesmo assim não ficar claro, vocês quiserem nos procurar deixando sua dúvida nos comentários ou lá no Instagram, no @prodabanca, estamos à disposição para sanar as dúvidas. Agora vamos aos estudos, perpassar aqui pelo conteúdo que a própria norma traz acerca de cada uma dessas etapas. A primeira etapa é a etapa de estudo e levantamento das alternativas de aquisição dos produtos e serviços. Essa etapa, ela tem as suas subdivisões. E para você, por exemplo, que não está usando aqui o material da Pro, mas está esquematizando a norma aí no seu caderninho, no seu bloquinho de anotação, você pode puxar uma setinha aí, ou fazer várias setinhas, ou abrir uma chave e elencar a subdivisão aqui dessa primeira etapa, que é a etapa de estudo e levantamento. A etapa de estudo e levantamento, ela vai ter aqui como ela vai estar subdividida no momento em que se verifica a real necessidade de aquisição do produto ou do serviço, ou seja, essa real necessidade ela tem que estar evidentemente constatada. E ainda, na linha B, tem que se fazer a análise da série histórica do consumo. Mais uma vez eu peço perdão aqui para vocês, para manchinha que está aí no material, que infelizmente ele ficou em contato com uma superfície molhada, que nós não percebemos que estava molhada e acabou tendo essas manchinhas. Tem que haver, como estávamos dizendo, a análise da série histórica de consumo, com o intuito de fomentar o alcance do ponto de equilíbrio. Nós demarcamos aí as duas expressões essenciais dessa linha, que é o entendimento que achamos válido e sendo o primordial para se levar para a prova. Tem que haver essa análise da série histórica de consumo para, por exemplo, verificarmos quais foram os erros e os acertos nessa contratação, nessa aquisição, quais foram os pontos positivos e negativos, e também nessa análise de consumo podemos perceber o que foi que sobrou, se houve excesso, ou se houve escassez, ou se houve falta, de forma a fomentar o alcance do ponto de equilíbrio. E o que é que vai ser esse ponto de equilíbrio? Esse ponto de equilíbrio significa o alcance na medida certa. E a linha C vai trazer que é importante também vislumbrar as inovações no mercado fornecedor. Isso significa responder à pergunta: o que mudou após a última aquisição? E também há de se perceber, por fim, o ciclo de vida do produto. Esse ciclo de vida, ele se decompõe aqui nessas fases, as fases de uso, a depreciação,
que é a ação do tempo com relação ao produto, perdão, o uso do produto provoca o seu desgaste. Vai chegar um momento em que esse produto ele vai entrar na fase de troca e após ele ser substituído, ele será descartado. Então, continuando, vamos agora à etapa de número 2, que é a etapa onde vai ocorrer a especificação ou a alteração da especificação já existente do material ou do serviço solicitado. Isso significa uma verificação dos padrões e da viabilidade sobre o ponto de vista da sustentabilidade. Vai se verificar que especificação até o momento, naquele presente momento, o produto ou o material tem, e vai se proceder, se for necessário, uma alteração dessa especificação. Por quê? Porque é importante que os materiais, os serviços utilizados pelo Poder Judiciário sejam avaliados sobre o ponto de vista da sustentabilidade, quer-se evitar o impacto negativo do uso desse produto ou desse serviço do ponto de vista dos 4 pilares da sustentabilidade que temos visto aqui ao longo do estudo das nossas normas. E caminhando aqui para a etapa 3 é a etapa que vai avaliar os possíveis impactos da aquisição ou da contratação nas metas previstas para os indicadores monitorados pelo PLS. Quando fazemos um estudo da gestão pública propriamente dita, nós percebemos que a gestão ela não é um fato isolado. Ela é um processo onde se envolve várias etapas, onde há vários departamentos, várias seções envolvidas, e o que essa etapa 3 está nos dizendo que ocorre o zelo pela implementação e execução do PLS. Significa dizer, em outras palavras, que os atos de gestão eles não devem contrariar esse PLS. Se há um PLS, se há um plano, então esses impactos de aquisição ou de contratação devem ser monitorados no sentido de se preservar aquilo que já se implementou e que está em execução com o que se relaciona ao PLS. E passando para a etapa de número 4, não poderia deixar de ser, se preocupa com as formas de descarte, o descarte adequado do produto ao fim da sua vida útil, em observância à Política Nacional dos Resíduos Sólidos. O que é que significa isso? Significa que, lembra quando vimos mais acima sobre acerca do ciclo de vida do produto? Ele vai ser usado, ele vai sofrer depreciação, que é a ação do tempo, ele vai sofrer desgaste, o desgaste é uma consequência do uso, depois vai se verificar que ele vai entrar na fase de troca, vai haver um momento em que esse produto vai ser avaliado como algo que precisa já ser substituído, e após essa substituição, ele vai precisar ser descartado. Então, percebam que de todos os pilares da sustentabilidade, a partir do momento que se fala em contratações, requisições, preocupa-se essencialmente com a forma que vai haver um descarte desse produto, aquilo que vai gerar resíduo sólido ao fim da sua vida útil. E essa etapa 4 fala que, além de haver essas formas de descarte adequado, tem que se observar a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. E o destaque especial aqui para essa etapa de número 4, meus amados, vocês já estão visualizando aí na tela, é o destaque para logística reversa.
Essa logística reversa ela vai ser aplicada quando da destinação final dos suprimentos de impressão, pilhas, baterias, pneus, lâmpadas, os óleos lubrificantes, os seus resíduos e embalagens, os produtos eletrônicos e seus componentes, e resíduos de serviço de saúde, que são aqueles resíduos sólidos gerados que estão entre os campeões de impacto negativo no meio ambiente. Por isso, deve-se empregar a logística reversa no sentido de se devolver esses resíduos sólidos para o fornecedor de quem nós fizemos a aquisição, de quem o Poder Judiciário adquiriu, para esse fornecedor que ele vai devolver esses resíduos sólidos desses suprimentos de impressão, pilhas, baterias e etc. E mais abaixo, fazendo aí um pequeno esquema do que se fala, colocamos aí que trata-se da política de descarte do próprio órgão, sem destoar do PNRS, que é da Política Nacional de Resíduos Sólidos, tendo destaque para a logística reversa, que, explicando em simples palavras, é devolver para quem nos vendeu esses resíduos sólidos que foram o destino final desses suprimentos aí acima elencados. Tudo bem? E assim, lindinhos e lindinhas, esse bloco de aula ele já está batendo em quase 17 minutos de duração. E vamos então encerrar por aqui. Marca aí no seu material que a próxima aula nós vamos começar com a explicação da etapa 5. Porém, eu não quis terminar o bloco antes para manter o padrão de duração das nossas aulas anteriores, porque a explicação ia ficar um pouco mais quebrada. Então, nós avançamos um pouquinho mais no tempo com relação a esse bloco aqui, mas eu tenho certeza que meus lindinhos e minhas lindinhas compreendem. Então, meus amadinhos e minhas amadinhas, vamos ficando por aqui. Abraço grande da Pro e que Deus abençoe a todos.